Olá, Libra, sejam bem-vindos e bem-vindas, meus amores. Tem obra aqui na redondeza, tá? Então os barulhos que vocês ouvirem é de obra. Vamos às leituras pro coletivo de Libra. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Nó do Norte, vocês estão no Libraverse. E eu sou a Ax. Guias Espírito, quais são as mensagens pro coletivo de Libra? Grata desde já. Para aqueles que tiverem dúvida, eu faço leitura particular, sim. Eu vou retomar dia 13, ok? Eu vou reabrir a agenda dia 13, eu precisei dar uma pausa por motivos pessoais, tanto no canal quanto nas leituras particulares, então conto com a compreensão de vocês, mas podem já enviar e-mail caso queiram agendar, ou precisem agendar a partir do dia 13 em diante, ok? Nos desafios, o 4 de copas. Nas energias que favorecem, as de espadas. No presente, os amantes. No futuro próximo, o hierofante. No passado, energia que ainda influencia de alguma forma, 8 de espadas. Nos conselhos, o imperador. Vamos começar pelos conselhos. Vamos começar, na verdade, pela energia oculta que está aqui no fundo do deck, 9 de ouros. Grande foco nas conquistas materiais, individuais, na independência. E também muito foco na saúde física. Lembrando que quando a gente fala sobre ouros, a gente fala sobre aquilo que é material, não só dinheiro, abundância, trabalho, mas também o corpo físico, tá? Então, nas energias ocultas, por mais que vocês não percebam, alguns que tinham deixado esse aspecto de lado vão sentir a necessidade, vai começar cada vez mais a aflorar a necessidade de cuidar do seu corpo, de cuidar da saúde, da alimentação, do seu intelecto também, por que não, né? Mas enfim, de se cuidar de modo geral e de colocar uma energia maior nas metas individuais, tá? Aqui nos desafios, o 4 de copas pede para vocês olharem o copo meio cheio, né? Ela traz esse aspecto, às vezes, de mesmice, daquilo que, num ritmo onde as coisas parecem não fluir, não progredir muito. Ela também traz, às vezes, ela é um puxão de orelha para os Libras que não querem ou estão com uma certa dificuldade de agradecer aquilo que já conquistaram. Sabe quando a gente precisa olhar para trás e lembrar de todas as vezes que sentiu medo diante de um desafio, de uma nova etapa, de um novo emprego, enfim. E aí sentiu aquele frio na barriga, teve medo, perdeu o sono à noite, mas aí com o passar do tempo conseguiu superar, conseguiu aprender, conseguiu se destacar, conseguiu passar naquele teste, naquela fase. Então, é mais ou menos isso. Alguns de vocês precisam olhar para trás e lembrar daquilo que vocês já venceram, já conseguiram quando acharam que não iam conseguir. Uma vez que lembrar dessas vitórias, desses desafios já vencidos, impulsiona vocês e traz um otimismo para que vocês entendam que o próximo desafio, o próximo emprego, um novo começo é algo que é passível de se sentir medo, mas que vocês têm coragem e que vocês têm a experiência suficiente. O 4, ele traz estabilidade. Então, alguns de vocês podem ver até mesmo a estabilidade, tanto emocional quanto financeira, como agora vocês já alcançaram um certo patamar e sempre que a gente alcança algo, a gente quer mais, e mais, e mais. Então, nos desafios, é um pedido para que vocês encontrem o equilíbrio entre querer sempre mais, mas também lembrar de agradecer o que vocês já concluíram, o que vocês já conseguiram, que no passado, 6 meses atrás, há um ano, vocês acharam que não ia dar, que não ia conseguir. Então, às vezes é um momento de apreciar, tá? Então, a dificuldade para alguns Libras ao longo dos próximos dias ou semanas pode ser de apreciar. E até mesmo as conquistas em termos de inteligência emocional, né? Alguns Libras estão numa fase mais tranquila, sem procurar
realmente nenhum tipo de... sem procurar sarna para se coçar quando a gente fala sobre a vida romântica, evitando a fadiga, né? Evitando se relacionar com pessoas que são indisponíveis, emocionalmente indisponíveis ou imaturas. Só que aí vocês acabam experienciando uma fase onde também é difícil de encontrar alguém com essas qualidades, né? Uma pessoa madura, uma pessoa respeitosa, uma pessoa bacana para ser parceiro, parceira. Então, assim, vocês querem encontrar alguém legal, mas é um pouco difícil, porque a gente sabe que uma pessoa bacana e madura não se chuta a árvore e ela cai aí, como se fosse uma fruta. Mas também vocês não querem voltar para o passado e não querem se relacionar com gente rasa só porque estão entediados. Então, é aquele meio termo que às vezes incomoda um pouquinho. Mas lembrem que o tédio e a paz ainda são melhores do que o estresse, a preocupação e a vergonha depois de dar chance para quem vocês já sabem que não vale a pena. Tá? Então o desafio é encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas, entre essas várias coisas. Para cada um é um cenário. E aí no presente a gente tem os amantes. Lembrando, gente, que os amantes eles falam sobre o nosso propósito, tá? É o encontro de vocês, é um contrato. Dá pra se enxergar, principalmente quando os amantes saem junto com a carta do julgamento, por exemplo, como contrato, né? O contrato que vocês assinaram antes de vir. O contrato para essa vida, a missão dessa vida, propósito. Eu gosto de dizer que o propósito de verdade é igual para todo mundo, que é vir para cá e ser feliz, claro, sem ferir ao próximo, né? Mas a missão, ela pode ser trabalhar com algo específico, pode ser trabalhar a sua espiritualidade, pode ser evoluir, ajudar ao próximo numa escala maior, né? Então, às vezes é o trabalho que vocês têm, o qual paga as contas, né, da vida mundana, tá diretamente associado ao trabalho espiritual, à missão. Às vezes são duas coisas distintas e tá tudo bem. Mas no presente, essa carta saindo, ela não fala só sobre relacionamento. Ela fala sobre a importância de vocês honrarem esse contrato, honrarem essa missão, tá? De se conectar cada vez mais com vocês mesmos, de se conhecerem cada vez mais e de dar ouvidos para aquilo que chama. Já há alguns anos, ou nos últimos meses, aquilo que vem chamando cada vez mais a atenção de vocês, aquela vontade, aquela faísca de trabalhar com algo específico, de desenvolver ou aprender algo específico. Tá clarificando, a gente vai saber mais. Então, para alguns pode ser amor, para outros se trata da sua missão, para outros também pode se tratar de um contrato, ok? E uma vez que eu tenho aqui o Hierofante no futuro e o Imperador, a gente pode estar falando de um contrato importante, sociedade, casamento, vocês fechando um contrato de uma venda, de uma compra, casa, carro ou uma empresa, alugando uma loja, assinando os papéis não é exatamente um contrato, aposentadoria, né, mas não deixa de ser uma nova etapa aqui, escolher o que vocês vão fazer nessa nova fase da vida, depois de se aposentar, enfim, porque também se tratam de escolhas importantes, né, uma escolha ou escolhas aqui com os amantes. Aqui nas energias que favorecem vocês, eu tenho o As de Espadas, e essa carta é fantástica pelo simples fato de que ela também traz esse aspecto de vitória. Lembrem que eu estava falando ali do 4 de copas, né? De lembrar de tudo que vocês já conquistaram. E o As de Espadas aqui naquilo que favorece Libra é basicamente a confirmação disso. Vocês têm todas as ferramentas, têm já o conhecimento, a clareza, ou pelo menos deveriam estar colocando cada vez mais foco e buscando cada vez mais ter a clareza daquilo que vocês querem a partir de agora, de quem vocês são, o que corresponde... quais são as pessoas, os lugares, as coisas, o trabalho que corresponde com a energia, né? Que tem a ver com a energia, ou que tem a ver com a pessoa que vocês estão se transformando, ou que vocês, enfim, querem se tornar. Tá? Então, lembrando que toda vitória, que toda nova etapa, porque uma vez que a gente fala sobre asa, a gente está falando de algo novo, de uma energia nova, de um propósito, de uma ideia nova. Toda nova etapa, ela tem que ter espaço para chegar, tem que ter espaço para acontecer, por assim dizer. Então, vocês precisam fazer aquela limpeza, velha e boa limpeza, se não me engano, isso apareceu na última leitura ou na penúltima, tá? Mas, enfim, ela traz o desafio, de certa forma, né, de abrir mão de velhos hábitos, situações, pessoas, né, e adotar novos, ok? Então, alguns sacrifícios precisam se dar para que uma vitória, para que
para que vocês se destaquem, né? Para que vocês encontrem aqui um norte. O As de Espadas também, ele, para mim, mas isso é pessoal, ele fala sobre ter um norte, né? Uma direção aqui, enxergar com clareza qual é a próxima etapa ou quais são as maneiras, quais são as ferramentas, o que vocês já sabem, onde vocês devem buscar conhecimento, onde vocês devem pesquisar. É quando vocês realmente alcançam um nível de clareza muito grande daquilo que vocês querem fazer ou ser, tá? Ou uma clareza diante de um problema e como resolver, tá? Então, se vocês estão passando por alguma dificuldade, estão realmente nas últimas semanas ou dias ou meses até mesmo, lidando com um problema específico que vem tirando sono, essa carta sinaliza que vocês vão conseguir resolver muito em breve. Se tratando de As de Espadas, são dias, né? Às vezes, pode, para quem está assistindo, no dia seguinte ou no dia que vocês assistirem essa leitura, vocês já vão encontrar alguma solução aqui que até então não tinha aparecido. Eu tô com bastante frio, eu não sei se vocês conseguem ver na câmera, mas tá saindo aquela fumacinha aqui quando eu falo, eu vejo, não sei se vocês veem. Por isso que eu estou de roupão aqui bem à vontade, tá, meus amores? Então, conto com a compreensão. Hierofante, o que a gente tem até agora? 3 arcanos maiores, então Áries, Gêmeos e Touro. Bom, Hierofante aqui no futuro também fala de um contrato, tá? Mas essa carta, ela sinaliza um nível maior de comprometimento, não só em termos de conexões, trabalho, mas também de estudo. São vocês, às vezes, chegando numa próxima etapa, enquanto aquele que, ou aquela, que já chegou num nível de mediunidade muito, muito importante, onde vocês já têm propriedade para ensinar e para direcionar outras pessoas, né? Com mais tranquilidade, onde vocês são vistos como referência por outras pessoas, então vocês podem futuramente, em breve, passar a ser vistos como uma referência profissionalmente falando dentro da área. Então, digamos que eu esteja falando aqui com um professor ou professora, então são vocês sendo efetivados depois de um estágio, em qualquer tipo de área, em qualquer cargo, tá? Mas espiritualmente falando, são vocês ascendendo energética espiritualmente, encontrando através da dedicação, tá? Porque o Hierofante, ele traz esse aspecto mais ortodoxo, assim, do estudo, da dedicação, da seriedade, daquilo que é tradicional. Então são vocês se dedicando mais e com isso alcançando um nível maior de conexão com a espiritualidade e sendo vistos eventualmente, futuramente, como uma referência para outras pessoas, um mestre, né, na sua área, seja doutrina ou religião que for. E aqui no passado, a energia que ainda influencia e que ainda afeta alguns Libras é o 8 de Espadas, e essa carta ela pode muito bem ser vista, ok? Como o arcano menor do diabo, né? Porque ela traz esse aspecto de restrição, de não levar fé em si mesmo, de se colocar numa posição de vulnerabilidade e quase que de vitimismo, mesmo quando vocês não têm reais razões para tanto. Claro, toda e qualquer energia negativa ou pessimista que vocês podem ainda, que pode ainda reverberar na realidade de vocês hoje, Libras, ela pode ter sido implantada por outras pessoas ao longo da vida, parentes, pai, mãe, chefes, quem quer que seja. Claro que a gente absorve muito das inseguranças e das palavras e da maneira como os outros nos tratam, a gente absorve muito, e isso se torna uma parte de quem a gente é na fase adulta. Mas dito isso, essa é uma energia que pertence mais ao passado. Se ainda reverbera na vida de vocês, é importante entender quando aquele frio na barriga é um frio na barriga ou quando é Libra se colocando no próprio caminho, sendo o próprio inimigo, se auto-sabotando. Quando tem o frio na barriga e tem vocês fazendo um bicho de 7 cabeças, né? Fazendo uma tempestade no copo d'água. Tem diferença entre essas duas coisas, então já fiquem atentos com relação a isso. Nos conselhos eu tenho o Imperador, e nos conselhos essa carta também traz a questão da disciplina, né? Então, se vocês querem alcançar mais, se vocês querem ser mais, se vocês querem ter o próprio negócio, se vocês querem ter a independência financeira, ser alguém que é respeitado, que é uma referência na sua profissão, disciplina, tá? E o Imperador não é aquele cara, né, ou aquela mulher que nunca errou,
que nunca recebeu um não, que tudo foi às mil maravilhas. Não, ele levou muito cacete na vida, ele levou muito não, só que ele não existiu, né? E ele não repetiu os erros, ele não é um cara, não é uma mulher que repete os erros com frequência. Não é aquela pessoa que fica paralisada num padrão de comportamento que é nocivo para ele mesmo. Esteja eu falando aqui com uma mulher ou com um homem, lembrem disso, tá? Nos conselhos essa carta diz, olha, tem como chegar aqui, não significa que não vai ter perrengue, mas acima de qualquer coisa aprender com aquilo que não dá certo e além de não desistir, não repetir padrões que vocês já viram que não dá certo, ok? E muito trabalho e disciplina, tá, meus amores? Eu vou clarificar pra gente saber mais, porque podem ter outros cenários aqui. Mesmo baralho. Minhas mãos estão congelando. Muito bem. Nas energias ocultas eu vou deixar aqui o 9 de ouros. Eu vou retomar gradualmente as leituras estendidas para os membros e apoiadores, tá? Para quem quiser se tornar membro e apoiador, apoiar o meu trabalho, agradeço imensamente, agradeço quem já faz. Eu gravo, posto leituras exclusivas para vocês, uma vez a cada semana. E vou retomar, ok? Ainda essa semana, as leituras estendidas. E para quem tá me assistindo e ainda não sabe, quem foi sorteado dos comentários das leituras de junho, eu já postei na comunidade do canal. Eu peço encarecidamente, meus amores, que vocês verifiquem. Entrem no canal, vai lá, clica na bolinha ali do... Minha nossa! Clica ali na bolinha que tá embaixo do vídeo, Libraverse, clica no canal, entra no canal, e aí tem uma aba ali embaixo, né, vídeos, tananã, ao vivo, não sei o que, e comunidade. Clica lá na comunidade e entra pra ver os posts que estão na comunidade. Ali eu coloco o resultado dos sorteios, ali eu coloco avisos, ali é onde tem a informação que vocês podem estar buscando, ok? Então façam esse esforço, porque eu posto lá no Instagram, onde a grande, esmagadora maioria de vocês não me segue, e eu posto nos stories lá, e eu posto aqui na comunidade quem ganha. Eu sorteei 2 pessoas, saíram 2 ganhadores, tá? 2 ganhadoras. Se não me falha a memória, a Gioconda Santos e a Rose Duarte. Então verifiquem na comunidade lá, ver se é vocês. Eu coloquei o arroba direitinho do nome. Ok? Porque assim, se continuar a falta de interesse, porque vocês comentam e querem ganhar a leitura, aí eu vou e sorteio, ninguém procura. Então, eu passo, em média, gente, sem brincadeira, umas 2 horas lendo comentário por comentário, anotando nome por nome, com arroba, que às vezes são um nome que tem umas 30 letras no nome, que vocês não colocam nenhum, entendeu? Não abreviam. E aí, em média, 160, 180 nomes que eu anoto, isso leva tempo, eu anoto um por um, com todo carinho, eu vou numero um por um, eu faço sorteio, eu posto na comunidade, eu posto no Instagram, e aí eu vou e posto, dão dias, semanas e ninguém reclama o seu prêmio. Então eu vou parar de fazer o sorteio, porque é o meu tempo, tá? Eu tô colocando meu tempo, meu empenho, meu carinho, vocês vão e comentam, e eu também faço a minha parte pra oferecer esse mimo pra vocês. Ok? Muito bem, vamos clarificar aqui os amantes. Aproveitando aqui que enquanto eu embaralho pra clarificar os amantes, eu quero fazer um esclarecimento. Houve um comentário há um tempo atrás, acho que da última leitura, só não lembro quem foi. Foi um comentário muito educado, muito gentil. Mas, As de Copas clarificando os amantes, a primeira carta. Muito gentil, mas falando assim, que era pra eu buscar não ser parcial nas minhas leituras. Bom, na última leitura, apareceu um assunto relacionado a triângulo amoroso, mas bem superficial. Na verdade, era uma pergunta de quem estava me assistindo porque era ao vivo. E aí, eu falei sobre triângulo amoroso. E realmente eu dei a minha opinião pessoal com relação a isso. A minha opinião pessoal naquele dia, e como eu vou repetir agora, é, na verdade, um serviço. Um serviço que eu tô prestando aqui. Porque triângulo amoroso nunca vai ser algo bom, nem aqui, nem em qualquer planeta, nem em qualquer cenário, tá?
E eu falo isso por experiência, e eu falo isso também de um ponto onde eu ouvi história de várias e várias pessoas ao longo da vida. Triângulo amoroso é um tiro no pé, é uma bandeira gigantesca, é um neon que tá na testa da pessoa dizendo: eu não gosto nem um pouco de mim, eu não respeito nem um pingo. Simples assim. E pra mulher ainda é pior, no final do dia, como tudo é pior pra mulher. Então, meus amores, se eu for imparcial sobre algum assunto, desculpa, se eu for parcial sobre algum assunto específico, não é em tom de julgamento, não é porque eu tô te dizendo pra uma pessoa específica e falando: olha, que feio. Não, eu já fiz, eu tô no mesmo barco, só que eu não repito mais, eu aprendi a minha lição. Então, escuta e absorve a minha parcialidade quem tem o juízo, ok? E quer evitar a fadiga. Não façam que nem eu. Evitem. Não precisa não precisa fazer a mesma burrada para aprender. Eu tô aqui prestando um serviço, eu tô sendo parcial pro bem comum de quem tá me assistindo. E eu vou ser parcial sobre uma série de outras questões porque eu não sou terapeuta, entende? Eu tô prestando aqui um trabalho gratuito no YouTube para vocês. Mas eu tive tato e eu fui muito franca, mas, né, vindo de um lugar de experiência. E realmente não vou mudar quanto a isso, né? Pode ser que eu mude daqui 10 anos, pode ser que eu mude daqui 20 anos, pode, assim, mas por enquanto eu finco o meu pé com relação à parcialidade sobre triângulo amoroso. Agora, se for, porque a pessoa não citou sobre o que eu tava sendo parcial, mas eu, né, a minha intuição me disse. Agora, se for sobre qualquer outro assunto, né, que eu não tenha propriedade, eu vou me recolher a minha insignificância. As de copas, 5 de paus e estrela. Ok. Aqui, clarificando os amantes no presente, a gente tem realmente algum tipo de escolha importante, tá? Que se trata de vocês fazerem as pazes com vocês mesmos, fazerem as pazes com aquilo que vocês sonham, com aquilo que vocês desejam, fazer as pazes com O 5 de paus aqui, ele fala mais sobre desafio, tá? Ele traz o desafio de escutar a própria intuição, de escutar a sua fé, de escutar a sua espiritualidade, de se dedicar a algo que realmente condiz com quem vocês são na essência. A estrela, ela fala sobre os nossos aspectos mais puros, sobre os nossos sonhos, sobre as nossas conquistas, aquilo que a gente almeja. E o As de Copas, ele realmente fala sobre vocês estarem prontos, terem tanto a maturidade emocional quanto experiência para focar mais nesse sonho. O 5 de paus são as imperfeições da vida. As pessoas que estão ali para dizer que vocês não conseguem, as pessoas que estão ali para colocar a capacidade de vocês em pauta, em dúvida, e isso faz parte. E o 5 de paus muitas vezes também representa representa vocês mesmos se auto-sabotando. São os conflitos internos aqui. Mas 5, gente, o 5 ele fala sobre uma situação que não dá mais para continuar como está. 5 é quando chega assim, ó, tem que mudar. É mudar ou no amor ou na dor, tá? O 5 de paus aqui. Então é por isso que aparece essa escolha dos amantes. Então, para a maioria de vocês, sim, se trata de redirecionar a energia e finalmente se entregar. Se entregar a essa missão, a essa profissão, a esse sonho, enfim, né? Que vocês já sabem qual é. Vocês já sabem qual é. Para outros pode ser, tá? Sim, um relacionamento romântico que já pintou aí. E existem alguns pormenores, ao que parece, com 5 de paus. Seja concorrência, eu não gosto muito dessa palavra hoje, cada vez menos, né? Mas seja concorrência, sejam mal entendidos. São mal entendidos e coisas que podem ser resolvidas, tá? 5 de paus aqui não é traição, não é o fim do mundo. Às vezes é quando a gente encontra aquela pessoa e numa primeira impressão não dá certo, o santo não bate, uma implicância, alguma coisa, mas aí depois, com o passar do tempo conhecendo, a gente vê que foi mal entendido, a gente vê que foi só assim aquela coisa do começar com o pé esquerdo, mas que não é algo definitivo, não é aquilo ali que vai definir todo o processo, toda a conexão, né, futuramente. Então pode ser uma pessoa muito importante, tá? Uma conexão muito importante mesmo, com uma pessoa bem bacana, mas que pode começar com o pé esquerdo, tá? Levem como ressoar. Para alguns já começou. Eu tenho aquário aqui também. Seguindo, vou também usar olha com esse ring light.
Clarifiquem, por favor, o As de Espadas. A Sinfonia da Obra. As de Espadas, por favor. Ok. 8 de Paus. Opa! Ah, eu peguei ele todo do avesso. Do avesso é ótimo. Inverso. 10 de Paus e 8 de Paus. Ok. Que mais? Mais uma. Seis de Paus. Babado. Então, muito que bem. A gente tem 10 de Paus, sinalizando muito trabalho, uma árdua jornada para alguns Libras, que realmente está chegando ao fim. Falei antes, o As de Espadas, ele sinaliza o começo de algo, né? E aí a gente tem o 8 de Paus e o 6 de Paus, confirmando que vocês estão no caminho certo e que vocês serão cada vez mais impulsionados e direcionados. Ok? 8 de Paus é fluidez, viagem, mudança de casa, de emprego, comunicação com outras pessoas, aprendendo coisas novas que acabam atraindo oportunidades novas e melhores. 6 de Paus fala sobre a vitória depois dessa árdua jornada aqui, certo? Isso vem através de se ter clareza naquilo que se quer com as de espadas, tá? Então a gente tem vitória duas vezes aqui, 6 de Paus e o As de Espadas, tá? Fantástico. Então, nas energias que favorecem vocês, se encerra uma fase talvez escassa financeira e uma nova, onde vocês conseguem ter um emprego com salário melhor, ou ser donos do próprio negócio, ou se vocês trabalham com conteúdo, né? No TikTok, Facebook, ou onde quer que seja, vocês cada vez mais se destacando e alcançando um público maior. Então, se eu conseguir falar, definitivamente, tô adorando a energia pra essa semana. É pra essa semana, né, gente? Mas vocês sabem que se estende. Pra alguns já tá acontecendo, pra outros ainda vai acontecer daqui a um tempo. Oito de espadas. 8 de espadas aqui no passado. Por que essa energia ainda influencia? Como Libra pode bloquear o pessimismo, as palavras externas. Dois de espadas. Dois de espadas não deixa de ser uma espécie de bloqueio, tá? Quando a gente fala sobre dois, parece que ela não tá na carta tradicional, né? Que ela tá sentada com as duas espadas na frente. Ela não tá fazendo nada, né? Mas não é exatamente não fazer nada. Esse gesto aqui com as espadas, de certa forma, é bloquear aquilo que não serve mais. É bloquear as palavras injustas, os julgamentos alheios, é bloquear aquilo que vocês quiserem bloquear. É se proteger, é preservar a própria energia. Evitar discussão com quem não vale a pena. E evitar também os pensamentos, as minhocas, né? Como eu gosto de dizer, porque às vezes o 8 de espadas são as minhocas da nossa cabeça, né? São os monstros que a gente cria. Sejam baseados nas experiências que vocês já vivenciaram ou nas coisas que as outras pessoas ensinaram de errado, né? E Rei de Ouros pode ter sido 3 de Copas. Pode ter sido através da família, então são valores familiares para alguns de vocês, né? Um pai aqui, ou uma figura que foi de grande influência, que ainda pesa, a opinião dessa pessoa pesa grandemente, né? Nas escolhas, nas decisões de vocês, nas coisas que vocês acreditam. Então pode ter sido um pai aqui, um vô, um ex-chefe, um ex-namorado ou namorada, tá? O rei aqui pode ser, enfim, menino ou menina.
Mas, de certa forma, são coisas que vêm de fora, né? Vêm de outras pessoas, das amizades, das conexões, da família, enfim, que vocês precisam bloquear. Então, para alguns, é isso, tá? O medo dos outros, do que os outros vão dizer, de ser vocês da forma mais autêntica possível, mas aí tem aquele medo de não fazer parte de nenhuma tribo, de não fazer parte de nenhum tipo de grupo e acabar ficando isolado por causa disso. Então tá na hora de bloquear esses medos, esses receios, porque isso paralisa vocês no tempo. E seja qual for a influência do passado, a pessoa que ainda carrega um grande peso nas decisões de vocês, hoje, Libra é uma pessoa, né? Eu tô falando com pessoas adultas aqui. E vocês têm capacidade de digerir, de entender o que é importante, o que vocês querem, quais são as crenças que ainda valem, as que não valem, né? Se esse vai a partir de agora, seja homem ou mulher aqui, vai a partir de agora servir como uma lição ou ainda vai servir como uma ferida que tá ali, né, aberta e acabar influenciando negativamente os próximos relacionamentos, vocês é que escolhem, tá? Hierofante. Hierofante no futuro, do que se trata. Eu também tô vendo uma dinâmica aqui. Não é tão forte a possibilidade de você se deparar entre duas oportunidades românticas, mas tem algumas pessoas aqui, alguém específico, que isso aqui que eles mostraram com muita clareza, vocês podem receber uma proposta, seja pedido de namoro, seja uma declaração de alguém que tá vindo porque quer algo sério, que é realmente algo firme e forte, mas Libra não, pelo menos no primeiro momento, ainda não vê essa pessoa com um olhar tão doce, vamos colocar dessa forma. Nessa linha aqui dos amantes, 4 de copas e hierofante. Então, às vezes, gente, um relacionamento duradouro, ele pode começar meio morno, não precisa começar arrebatador, né? E não quer dizer que não vai dar certo, às vezes só dá oportunidade, tempo a tempo pra conhecer a pessoa. Gente, a carruagem, o mago e o as de paus. Com o hierofante. Então, sim, o poder de manifestação de você está absurdo, ou vai se tornar absurdo, no melhor sentido. O mago aqui e o as de paus trazem muito forte essa energia de manifestação daquilo que vocês pensam se materializar rápido. Então, quanto mais vocês afinam essa habilidade, quanto mais vocês visualizam aquilo que querem, aliada à disciplina do hierofante, que é aliada aos estudos, à dedicação, tananã, mais rápido as coisas acontecem, mais longe vocês chegam. Fantástico. Se tratando de relacionamento, também pode ser um relacionamento que vai chegar pra abalar, tá? Eventualmente, essa paixão, né, o as de paus, ele me lembra assim, tanto o as de paus quanto o pajem de paus, eles me trazem essa imagem de duas pessoas que conversam e que se entendem, onde a conversa flui pra caramba, onde tem várias coisas em comum, onde existe uma troca, onde um aprende com o outro, onde existe uma empolgação, uma vontade de falar com aquela pessoa sempre que possível. O mago, ele fala sobre comunicação também, tá? Gêmeos tem esse aspecto, então assim, também procurem verbalizar com cuidado aquilo que vocês querem manifestar, seja no papel, seja numa simpatia, seja num ritual, seja numa oração. Usem as palavras com sabedoria, tá? Usem as palavras com sabedoria para manifestar mais rápido.
E a carruagem, mais outra carta falando sobre vitória. Então você já tem as 3 cartas aqui falando sobre vitória, tá? Então pode ser um amor aqui, um relacionamento que rapidamente, quando eu falo rapidamente, ao longo de semanas, assim, pode evoluir super rápido, um vai morar com o outro, ou uma pessoa vai viajar para conhecer a outra, e realmente, e aí toda a dinâmica muda, a rotina muda, tudo muda. E para outros tá relacionado à manifestação, o que vocês quiserem, tá? Ao longo das próximas semanas vocês vão estar, assim, com potencial lá no topo pra ver, vocês já vão começar a perceber sinais de coisas que vocês, por exemplo, vocês lembram ou pensam e aí em uma pessoa ou em uma coisa que vocês queriam comprar, o que vocês queriam fazer, e aí alguém convida vocês para fazer esse programa, ir no cinema para ver tal filme. Vocês querem muito um objeto em específico e aí de repente vocês ganham esse objeto num sorteio, ou vocês acham na rua, sei lá, coisas assim, sabe? De pensar e quando vocês estão pensando, vocês já estão manifestando com aquela, porque vocês estão usando as emoções de vocês corretamente, vocês estão visualizando com muita clareza, então acontece em questão de horas, em questão de poucos dias. E isso em larga escala, né, gente? São os sonhos de vocês, são as metas que vão levar vocês à distância. Fantástico. Tomara que seja pra mim também, óbvio. Tô encantada. Oito de paus, a carruagem. Para alguns tem mudanças significativas, tá? E aí pode ser, para cada um vai ser algo diferente. Trabalho, novo emprego, negócio próprio, se aposentar, sair, fazer a primeira viagem para fora do país, mudar de casa, comprar casa, vender casa, coisas grandes, tá? Mudanças grandes assim mesmo. Falem mais sobre o Imperador nos Conselhos. Grata pelas mensagens até agora. Espero que vocês estejam me escutando bem. Só na edição depois eu vou vendo. Não? Ok. O Imperador nos Conselhos, por favor. Dois de ouros, muitas responsabilidades. Rainha de ouros. Cavaleiro de paus. Então, o que precisa ser equilibrado aqui, Libra, para chegar à Imperatriz, para chegar ao Imperador? O que precisa ser equilibrado? Né? O lado disciplinado e o lado sonhador, né? O lado... Então, o fogo de vocês, né? Aquela coisa da empolgação, de fazer algo porque gosta muito, e as ideias e a criatividade, usar tudo isso junto com uma energia mais Caxias, com uma energia mais centrada aqui da Rainha de Ouros, tá? De nutrir as coisas certas, de colocar energia nas situações certas, de se preparar para as oportunidades quando elas chegarem, junto com esse gás aqui, junto com essa criatividade, junto com a paixão. Então, aliar essas duas coisas, tá? Não desanimar, porque quando recebe um não desanimar quando as coisas não saem exatamente como vocês querem, e não parar também de se dedicar quando algo se torna monótono, porque existem fases e fases, né? Então, eu acho que é por aí. Ok. Vamos aos oráculos. Vamos aos oráculos aqui, o oráculo dos orixás. Pra quem já me acompanha há mais tempo sabe que os oráculos sempre confirmam as mensagens do tarô, né? É de praxe. Como é que tá minha juba hoje? Minha juba tá
menos pior. Né? Tá lindo hoje, tá lindo. Tem que parar, a gente tem que aprender a se elogiar, né? Ou dificuldade de se elogiar às vezes, ó. Tá maravilhoso, meu cabelo, minha juba tá incrível. Ó, louca. Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Nó do Norte. Ah, depois eu vou falar pra você, saiu aqui essa carta pra mim, porque eu tô tirando uma carta de um baralho específico aqui, que ele é mais pra mim, assim. Que é o caminho, né? The Path. E aí, ela fala basicamente o seguinte, que às vezes a gente não sabe o que a gente vai encontrar ali na frente. Às vezes as coisas estão monótonas e tal. E tudo que a gente tem pra fazer naquele momento é continuar se ocupando, é continuar colocando empenho, é continuar disciplinado, é continuar fazendo aquilo que precisa ser feito. Mesmo sendo algo chato, mesmo sendo monótono, mesmo não apresentando que aquilo vai dar um resultado rápido, é continuar pelo caminho. Porque assim, existem trajetos e trajetos na nossa vida, né, gente? Alguns que são apresentados conforme a nossa capacidade e a nossa experiência para poder vivenciar, para poder atravessar, seguir. E outros trajetos nós construímos. Tem trajetos que vocês vão construir, tem caminhos que vocês vão ser os pioneiros de uma ideia, de uma experiência, enfim, tem coisas que vocês vão construir, que não tem como saber o que vai dar ali adiante, porque vocês são os primeiros a fazer, são os primeiros a colocar a cara, sabe, a ter coragem de perseguir aquilo. Então, lembrem disso, tá? Algo mais para Libra? Todas as informações que vocês podem precisar estão aqui na descrição, ok? Tem um link, esse link leva vocês lá para uma aba onde tem todos os outros links. Como me contatar para leitura particular, Instagram, enfim, tá tudo lá, tá? Ok. Mais alguma coisa? Mais alguma mensagem? Comentem aqui se vocês querem leitura sobre a vida romântica especificamente, tá? Que aí eu faço só sobre a vida romântica. Não é isso, gente. São 2. 3. Ok. Tem uma aqui que eles deixaram... Eu peguei o bolo e ficou só essa, então são 3. Vamos lá. Iemanjá, a linha da Umbanda, nutrição, cor azul claro, elemento água, água do mar. Essa carta traz o poder da energia geradora, o eterno feminino, o impulso da vida. E também convida você a uma reflexão sobre se o que está nutrindo em sua vida faz sentido. Você tem alcançado a paz e a tranquilidade que busca? Busque a proteção da grande mãe Iemanjá e use a força das águas para fixar suas vibrações de maneira tranquila. Assim como as marés, a vida apresenta seus ciclos, que de tempos em tempos exigem limpeza. Seja leve e acalme suas ondas para que possa navegar em um mar tranquilo. Boiadeiros, garra e força de vontade. Não reparem a minha unha, reparem a mensagem. Não desista dos seus ideais, seja firme. Seus ideais. As tempestades na vida existem para serem vencidas. Use sua intuição e seus instintos mais primitivos para recobrar seu vigor, corrigir sua rota de trabalho e vencer. O que eu falei aqui sobre vocês usarem a intuição e seus instintos mais primitivos? O 8 de espadas é aquilo que eu estava falando antes, né? Tem diferença entre frio na barriga
e as minhocas que a gente cria, né? E as influências externas que a gente precisa se livrar, não é verdade? O sangue, a fonte está na natureza. Busque uma vida mais saudável, seja reservado em seus atos e comunicações. O que eu falei aqui? Tá, isso é a parte, mas eu falei sobre vocês usarem a comunicação de vocês da forma mais inteligente e cuidadosa possível, não só para manifestar pelo visto, mas também para se comunicar de modo geral, né? E evitar falar aquilo que ainda não foi concluído, né? Aquilo que vocês, os projetos de modo geral que vocês têm, as ideias, os sonhos, guardem para vocês. Depois que tiver pronto, depois que tiver conseguido, aí explana, se quiser também. A harmonia entre seu corpo, a harmonia entre o seu corpo são e sua mente mais leve trará a paz e o sucesso em seus projetos. Bom, uma coisa é fato, eu falei lá no início sobre a urgência ou uma necessidade que vai começar cada vez mais a se tornar latente de cuidar do seu corpo, de cuidar daquilo que consome, onde vocês gastam energia, enfim, né? Então essa carta também reafirma isso. Meus amores, essas são as mensagens. Eu espero genuinamente que tenha servido para cada um de vocês, ok? Um cheiro, muita luz e até as próximas.